Que dia, Brasil! Que dia! Um dia de alta volatilidade no Brasil e no mundo. Eu achei que as coisas fossem fechar num cenário muito pior no Brasil, ainda bem que houve uma recuperação no final do dia, mas nos Estados Unidos a coisa foi difícil. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a todos e todas ao Resumo com Bernardo, seu resumo diário de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e seus investimentos. Hoje é dia 26 de outubro, faltam só 4 dias úteis para o final do mês de outubro, aí faltam só 2 meses para o final do ano, novembro e dezembro. No dia de hoje, o Ibovespa caiu 0,24% para 101.016 pontos. Só que durante o dia a coisa foi bem pior, tá? Chegou a perder os 100 mil pontos, chegou a bater 99.761 pontos. Houve essa recuperação no final do dia. O IFIX caiu bastante, para o padrão IFIX, caiu 0,38%. BDRX, índice de BDRs globais, caiu 1,96%, com a queda forte nos Estados Unidos. Claro que os BDRs também caem, não caíram tanto, ou houve alguma queda menor do que nos Estados Unidos, porque o dólar hoje subiu um pouquinho. S&P caiu 1,86%, tinha caído muito mais durante o dia, bateu 3%. Dow Jones caiu 2,29% e Nasdaq caiu 1,64%. O VIX, o índice de volatilidade, o índice do medo, disparou, olha o novo verbo, disparou, 17,82%. O dólar subiu 0,2 para R$ 5,62 e os petróleos caíram forte. Os dois caíram 3,20%. O WTI caiu mais para baixo dos $40 ainda, $38,57. E o Brent, usado pela Petrobras, caiu para $40,45. Boletim Foco, segunda-feira, dia do compilado, o agregado semanal do Banco Central com dados de macroeconomia para o Brasil. Olha só, o IPCA, pela décima primeira semana consecutiva, aumentou, semana após semana aumenta. 2,99%, 3% praticamente é a projeção de inflação em 2020, semana passada era 2,65%. Taxa Selic, pela 17ª semana consecutiva, está estacionada na previsão de 2% no final do ano. O câmbio, pela terceira semana consecutiva, subiu, agora a projeção é que feche 2020 a R$ 5,40, antes era R$ 5,35, e o PIB, caiu, melhorou, né? Assim, subiu, mas está negativo. Semana passada a projeção era de uma queda de 5%, agora melhorou para 4,81%. Números difíceis para a economia brasileira. Em termos de Ibovespinha, em termos de Bovespa, a queda de hoje foi pressionada, foi puxada principalmente pelas bolsas internacionais, bolsas nos Estados Unidos. A queda não foi maior no Ibovespa porque o mercado brasileiro está bem entusiasmado, bem animado com a temporada de balanços. Bons resultados que podem talvez ser reportados por empresas e isso pode turbinar um pouco algumas valorizações, talvez momentâneas, talvez de curto prazo, mas pode turbinar algumas valorizações na Bolsa brasileira. Tá? Então esse foi o que puxou, o que na verdade amenizou um pouco a queda no Ibovespinha no dia de hoje. Bolsas americanas tiveram o pior dia desde 3 de setembro, então quase em 2 meses, né? De pior cenário, pior dia. Todas as bolsas, como eu falei para vocês, fecharam em queda e tem dois responsáveis pelas quedas no dia de hoje no mundo e nos Estados Unidos. Primeiro, esse aumento desenfreado de coronavírus, aumento muito forte, muito grande de coronavírus na Europa e também nos Estados Unidos. Primeiro estava só na Europa, esse aumento agora também chegou aos Estados Unidos. Em paralelo, um quase congelamento, esfriamento das negociações entre republicanos e democratas para aprovar um novo pacote de estímulo para a economia americana, a maior economia do mundo. É necessário um novo pacote de estímulos para que a economia americana volte a crescer. Sem esse pacote, os investidores ficam desanimados, frustrados, preocupados, receosos e essa queda também acaba piorando. Um ponto aqui importante de mencionar sobre o coronavírus, vou falar depois aqui também sobre a Europa, mas essa segunda onda, oficialmente, de acordo com os especialistas, estamos na segunda onda do coronavírus. Essa segunda onda ela é menos letal, então não tem tanta gente indo para os hospitais, sendo hospitalizada, falecendo, né, tendo óbitos, ou seja, ela está mais, ela está crescendo mais rapidamente, contaminando mais pessoas, muito mais do que lá em abril, março, fevereiro, só que o índice de letalidade e o índice de hospitalização é menor.
Isso é um bom sinal, porque claro, o que preocupa no final do dia é a hospitalização e morte, né? A simples contaminação das pessoas é infinitamente menos preocupante. Mesmo assim, na Europa, a partir de hoje, a Itália determinou o fechamento de cinemas e academias a partir das 18 horas. Bares, cinemas e academias indefinidamente. Bares e restaurantes fecham a partir das 6 horas. E a Espanha começa um toque de recolher às 11 horas, todos os dias. França, Inglaterra e Alemanha já tinham divulgado medidas na semana passada. Enfim, isso é o que tem trazido essa grande preocupação. Pra você ter uma ideia, as ações das empresas de aviação nos Estados Unidos derreteram hoje, derreteram. Por quê? Porque aumento de coronavírus, aumento de restrições de circulação, esquece viagem, esquece retomada de atividade econômica, lazer, turismo. Então, um impacto muito grande. É claro que a gente precisa ver como que vai ser o desenvolvimento nos próximos dias e semanas, mas essa é a preocupação. Olha só, a United caiu 6%, a Delta também caiu 6%, a American e a Delta caíram 6%, a United caiu 7%. A Boeing caiu 4%, não tanto por conta do coronavírus, mas porque a China determinou retaliações e sanções contra a Boeing depois do governo americano estar se aproximando de Taiwan e fornecendo armas, fazendo contratos militares com Taiwan. Isso deixa a China a pé da vida. Falando em China, temos em breve o IPO, abertura de capital, do Ant Group. É o grupo do Alibaba, do Jack Ma, e é esperado que seja o maior IPO da história do mundo. O movimento a expectativa é que capte mais de 35 bilhões de dólares. O recorde até então é da Saudi Aramco, aquela petroleira da Arábia Saudita, que levantou nesse ano 29 bilhões de dólares. Este IPO vai ser uma dupla listagem em Hong Kong e em Xangai. Hong Kong já teve a precificação das ações e as negociações começam a princípio no dia 5 de novembro. Tá? Aqui no Brasil continuou uma discussão sobre vacinação. Saiu uma matéria, se não me engano, na Folha ou em algum lugar, de que os ministros do STF teriam dito confidencialmente, né, não publicamente, serem a favor da obrigatoriedade da vacinação, seja a vacina chinesa, mas que eles são favoráveis à obrigatoriedade. E essa questão deve chegar no Supremo, então a gente deve ver isso em breve por lá. Tem muita coisa urgente, coisa importante. Hoje, a SAP, gigante de software da Alemanha, reportou uma queda de receita, queda de resultados, e revisou para baixo o crescimento das receitas dos próximos anos. A empresa foi muito impactada pelo coronavírus e isso preocupou os investidores porque é uma empresa de software. Até então, estava todo mundo achando que a empresa de software não é abalada pelo coronavírus, empresa de software só cresce, só valoriza, mas não é bem o que apareceu aqui. Então, esse resultado ruim da SAP preocupou investidores no mundo. Falar um pouquinho de ações no Brasil, então, né? As grandes quedas do dia ficaram também, assim como nos Estados Unidos, com empresas de aviação e de turismo. Então, olha só, a Azul caiu 3,54%, Gol caiu 3,61%, CVC caiu 4,25%. Shopping centers também, então as empresas de aviação, turismo são muito afetadas, shoppings também, Multiplan caiu 4,20%, Iguatemi caiu 3,47% e BR Malls caiu 3,61%. Minha BR Malls aqui que eu estou posicionado. Quem subiu hoje? Bancos subiram, especialmente Santander. Santander amanhã divulga os seus resultados do terceiro trimestre. Tem uma grande expectativa para que o Santander seja o banco que mais cresceu, que mais apresentou, banco que melhor apresentou números do terceiro trimestre. A gente vai descobrir isso amanhã. Então o Santander subiu hoje 3,74% e Cielo subiu 3,47%, também divulga resultados amanhã. Petrobras caiu, né? Essa queda do petróleo que eu falei para vocês acaba puxando a cotação da Petrobras, PetroRio para baixo. Eletrobras subiu hoje um pouco, chegou a subir bem mais durante o pregão, mas depois amenizou um pouco. Saíram alguns rumores de que o Paulo Guedes teria dito que o processo de privatização da Eletrobras já está no Senado Federal e depois vai para a Câmara. Então isso também animou um pouco os investidores. E hoje foi o primeiro dia de negociação das ações da Track and Field, ou Track and Field. A Track, ticker TFCO4, captou mais de 500 milhões de reais no seu... Mais de 500 ou 300? Acho que mais de 500 milhões no seu IPO, 340 milhões foram para os sócios, né? Ficaram mal de dinheiro.
E a oferta inicial saiu por R$ 9,25. Fechou hoje em 0% de valorização ou desvalorização, fechou bem no limite, de forma estável. Um dia conturbado, um dia bem conturbado. Vamos ver como que os mercados vão reagir nos próximos dias a esse grande aumento de coronavírus. Eleições americanas são daqui a uma semana, acontecem na terça-feira, dia 3 de novembro, daqui a exatamente uma semana. Vamos ver também o que tudo vai acontecer. E esse novo pacote de estímulos nos Estados Unidos também não dá sinais de sair ou de avançar. Se você gostou do resumo de hoje, se ele foi importante para você entender o caos, o que aconteceu hoje no Brasil e no mundo, nos investimentos, por favor, compartilhe com as outras pessoas. Clica no aviãozinho aqui no Instagram, manda pra galera, deixa um comentário, deixa o seu like. Se você estiver no YouTube também, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim, e compartilha com as pessoas. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!